O ano em que o rei Uzias morreu, algo sobrenatural aconteceu com um homem chamado Isaías. Em meio ao medo que tomava conta de Jerusalém, ele entrou no templo buscando respostas. O que ele encontrou ali mudaria sua vida para sempre. De repente, a realidade ao seu redor pareceu se romper. O chão continuava sob seus pés, mas sua percepção já não estava limitada ao mundo físico. Diante dele, surgiu uma visão que nenhum ser humano está preparado para suportar. Ele viu o Senhor assentado em um trono alto e exaltado. A glória divina enchia todo o ambiente como uma luz viva, intensa, impossível de descrever. As extremidades das vestes do Senhor ocupavam todo o templo, revelando majestade e autoridade absolutas. Ao redor do trono, seres celestiais voavam em movimentos constantes. Eram serafins ardentes, criaturas espirituais que proclamavam com vozes poderosas a santidade de Deus. Cada palavra parecia um trovão ecoando na eternidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A estrutura do lugar tremia. O ar vibrava como se toda a criação respondesse àquela presença. Isaías sentiu o coração acelerar e a força abandonar seu corpo. Não havia como permanecer firme diante daquela realidade. Ele não se viu como alguém digno ou especial. Pelo contrário, sentiu o peso esmagador de sua própria humanidade. Caiu com o rosto em terra e declarou que estava perdido, reconhecendo que era um homem impuro, vivendo no meio de um povo igualmente distante da pureza divina. Naquele instante, ele acreditou que sua vida terminaria ali, porque estar diante da santidade absoluta significava confrontar tudo aquilo que existe de falho dentro do ser humano. Então, algo inesperado aconteceu. Um dos serafins voou em direção ao altar celestial e pegou uma brasa viva com uma tenaz de ouro. A chama brilhava com uma intensidade diferente de qualquer fogo conhecido. Não era uma chama de destruição, mas de purificação. O ser espiritual se aproximou lentamente e tocou os lábios de Isaías com aquela brasa ardente. Ele sentiu o impacto daquele toque, como se algo dentro dele estivesse sendo queimado. Não era apenas uma sensação física. Era como se sua culpa, seus erros e suas limitações estivessem sendo consumidos por uma força superior. Uma voz declarou que sua iniquidade havia sido removida e seu pecado havia sido perdoado. Naquele momento, Isaías experimentou algo que poucas pessoas compreendem profundamente. A transformação que acontece quando alguém tem um encontro real com Deus. Logo depois, ele ouviu uma pergunta ecoar naquele ambiente espiritual. Era uma pergunta simples, mas carregada de peso eterno. Deus perguntou a quem enviaria, quem estaria disposto a cumprir sua missão. O silêncio que se seguiu foi intenso. Isaías ainda estava tremendo, ainda se sentia pequeno, mas algo novo havia nascido dentro dele. O medo começou a dar lugar ao propósito. Mesmo sem entender completamente o que viria pela frente, ele respondeu com sinceridade: "Eis-me aqui, envia-me." A partir daquele dia, sua vida deixou de ser comum. Isaías recebeu a missão de falar em nome de Deus a uma geração que estava espiritualmente adormecida. Ele começou a denunciar injustiças, a confrontar líderes orgulhosos e a alertar o povo sobre as consequências de se afastar da presença divina. Suas palavras não eram fáceis de ouvir. Ele falava sobre tempos difíceis, sobre invasões estrangeiras e sobre o sofrimento que viria se a nação continuasse ignorando o chamado ao arrependimento. Muitos não levaram suas mensagens a sério. Alguns o consideravam exagerado. Outros simplesmente preferiam continuar vivendo na ilusão de segurança. Ainda assim, Isaías permaneceu firme. Ele havia visto o trono, havia sentido a santidade de Deus. E quem passa por uma experiência assim não consegue mais viver apenas para agradar pessoas. Com o passar dos anos, suas profecias começaram a se tornar cada vez mais claras. Impérios poderosos surgiam ao redor de Israel.
A ameaça da Assíria crescia como uma tempestade no horizonte. O medo se espalhava pelas cidades, e aquilo que Isaías havia anunciado começava a parecer cada vez mais real. Isaías não falou apenas ao povo comum. Em vários momentos, ele foi chamado para aconselhar reis. Em tempos de guerra e crise política, quando governantes buscavam soluções desesperadas, ele transmitia uma mensagem diferente da lógica humana. Ele dizia que a verdadeira segurança não estava em alianças militares ou estratégias políticas, mas na confiança em Deus. Durante o reinado de Ezequias, por exemplo, Jerusalém enfrentou uma ameaça devastadora. Um poderoso exército inimigo cercou a cidade, espalhando medo e desespero. Muitos acreditavam que a destruição era inevitável. Mas Isaías anunciou que Deus ainda protegeria aquela nação. De maneira surpreendente, o livramento veio, mostrando que a fé pode abrir caminhos onde a razão não enxerga saída. Esses acontecimentos fortaleceram sua autoridade espiritual, mas não transformaram completamente o coração do povo. A nação continuava dividida entre momentos de fé e períodos de rebeldia. Isaías carregava o peso de enxergar além do presente, sabendo que tempos ainda mais difíceis estavam por vir. Entre as muitas visões que recebeu, Isaías viu cenas de destruição e exílio. Ele falou sobre cidades abandonadas e sobre o sofrimento que acompanharia a desobediência coletiva. Era doloroso anunciar essas coisas, porque ele amava sua nação. Cada profecia de juízo era também uma expressão de tristeza por aquilo que poderia ter sido evitado. Mas suas visões não eram feitas apenas de escuridão. Em meio ao caos, Deus lhe mostrou esperança. Isaías começou a falar sobre restauração, sobre um futuro em que a paz substituiria a violência e a justiça seria estabelecida de forma definitiva. Ele descreveu um tempo em que a presença divina seria novamente experimentada de maneira profunda pelo povo. Foi também através dele que surgiram algumas das profecias mais impactantes sobre a vinda de um Messias. Ele falou sobre um servo escolhido, alguém humilde e rejeitado, que carregaria as dores da humanidade. Um homem que sofreria injustamente, mas através desse sofrimento traria cura espiritual e redenção. Essas palavras atravessariam gerações e se tornariam uma das maiores fontes de esperança para milhões de pessoas. Ser fiel ao chamado não trouxe uma vida fácil para Isaías. Ele enfrentou oposição, solidão e incompreensão. Muitas vezes precisou continuar falando mesmo quando parecia que ninguém estava disposto a ouvir. Ainda assim, permaneceu firme, porque a visão do trono nunca saiu de sua memória. A voz que o chamou continuou ecoando dentro dele durante toda a sua existência. Tradições antigas afirmam que sua fidelidade custou caro e que ele enfrentou perseguição até o fim de sua vida. Mesmo assim, sua história não terminou em derrota. Suas palavras continuaram vivas. Seus escritos atravessaram séculos e influenciaram gerações inteiras que buscavam entender o plano de Deus para a humanidade. A vida de Isaías mostra que um encontro verdadeiro com Deus pode transformar completamente o destino de uma pessoa. Ele começou como alguém inquieto em meio a uma geração confusa e terminou como um dos maiores profetas da história bíblica. Alguém que ajudou a preparar o mundo para eventos que mudariam o curso da humanidade. Talvez não seja coincidência você estar ouvindo essa história agora. Assim como no tempo de Isaías, hoje também vivemos dias de incerteza, medo e distrações que tentam afastar as pessoas de uma vida espiritual verdadeira. A mensagem que Deus transmitiu através da vida desse profeta ainda faz sentido. Deus continua purificando corações, continua chamando pessoas imperfeitas e continua oferecendo propósito para aqueles que se dispõem a responder. Se você sente que precisa de direção, de paz ou de um novo começo, lembre-se de que o mesmo Deus que encontrou Isaías no templo
pode encontrar você onde quer que esteja. Às vezes, tudo começa com uma decisão simples, a decisão de se aproximar, de ouvir e de dizer no íntimo da alma que está disposto a viver algo maior. Se essa mensagem falou com você, continue caminhando conosco nessa jornada espiritual. Inscreva-se agora no canal Gênesis 777, porque aqui cada vídeo é preparado para fortalecer sua fé e lembrar que Deus ainda escreve histórias extraordinárias através de vidas comuns. No próximo episódio, vamos conhecer a história de Daniel, um homem que enfrentou impérios, permaneceu fiel em meio ao perigo e testemunhou milagres que desafiaram a lógica humana.